A gente vai para a capital federal agora acionar o Rodrigo Orengo, tá chegando por aqui. Orengo, vamos falar da PEC da blindagem, mas eu queria trazer um outro ponto antes, porque quando se discute, por exemplo, o PEC da anistia, os críticos falam que não é uma demanda da sociedade, que isso não está um assunto boca a boca, no dia a dia das pessoas, mas a gente pode olhar que há os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ou das próprias pessoas envolvidas nos atos criminosos de 8 de janeiro, e essa anistia poderia se estender a elas, tem lastro ali, tem uma ligação com a sociedade. Mas quando a gente olha para esse caso da PEC da blindagem, parece não haver uma conexão, porque é uma coisa que diz respeito só ao parlamento, né? Como é que se explica isso? Como é que os deputados, principalmente já que a discussão está pesada agora na Câmara, vão explicar isso, sobretudo questões relacionadas ao voto secreto que colocam pouca transparência nessa discussão que pode acontecer, né? Boa tarde. Boa tarde, Renan, Frumento, boa tarde a todos. A resposta está no famoso espírito de corpo, no corporativismo aqui do Congresso Nacional. E é uma crítica muito corrente que aumentou nos últimos meses e anos em relação ao que os parlamentares entendem ser um atropelo de atribuições do Supremo Tribunal Federal. E um receio de deputados e senadores que, inclusive, começam a haver uma investigação de emendas parlamentares avançar no Supremo Tribunal Federal e entendem que estão numa posição de fragilidade. É uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. No discurso, Renan, o que a gente ouve muito aqui, e aí é um discurso que já é uma bandeira da oposição, que seria inclusive uma resposta ao que consideram ser desmandos do Supremo Tribunal Federal ou que avaliam ser uma perseguição. Mas, obviamente, do ponto de vista pragmático, essa é uma matéria que já há anos é defendida por parlamentares do Centrão, principalmente, né? Aquele Centrão que tem um pragmatismo ali como foco. E há uma avaliação que esse é o momento, é o timing certo para aproveitar um momento de desgaste da relação do poder legislativo com o judiciário. Agora, do ponto de vista prático, é bom a gente olhar em perspectiva, porque essa foi uma regra que já existiu no Brasil. Quando da Constituição de 88, tínhamos lá uma regra que permitia a ação contra parlamentares apenas com autorização do Parlamento, do Congresso Nacional. E essa regra, ela perdurou de 88 até 2001. E é interessante a gente analisar os dados, os números desse momento. O que aconteceu nesse período? Mais de 200 ações chegaram, solicitações ao Congresso Nacional, pedindo autorização para ações contra parlamentares. E desse quantitativo aí que chega a 223, apenas uma ação foi autorizada. Então a gente vê como o espírito de corpo naquela oportunidade realmente prevaleceu. E o que a gente está vendo hoje é uma retomada, uma tentativa de retomada do que os parlamentares que defendem essa matéria falam que é uma prerrogativa, que precisa ser restabelecida. Agora é claro que a reação popular é muito negativa, tanto que a matéria ganhou o nome de PEC da blindagem. Porque seria muito difícil realmente um parlamentar sofrer uma ação, porque o próprio deputado, o próprio senador, o colega teria que autorizar. E a gente vê, na análise desse número, que realmente os parlamentares ficaram no momento lá de blindagem, de realmente segurança em relação a avanços de investigações no Supremo Tribunal Federal. Agora tem uma novidade aí, Renan, que na comparação com o texto anterior da Constituinte de 88, a gente tem mais políticos sendo englobados, né, que é o caso do presidente do partido. Antigamente o presidente do partido não tinha o foro privilegiado. A matéria prevê, inclui o presidente do partido nessa blindagem. Então, isso tudo agora vai para o Senado Federal, é bom ficar de olho porque a pressão é enorme. Houve ali uma espécie de acordo com a base do governo, incluindo uma tentativa de derrubada do projeto de anistia. Isso realmente causou um estranhamento aqui dentro do parlamento e até uma acusação agora feita por parlamentares de oposição de que a base do governo teria descumprido aí esse acerto que tinha sido fechado ontem lá na reunião de líderes, né? Já tinha que ter tido uma reunião hoje, isso foi prorrogado, vai acontecer só às 7 da noite. Então é um dia de ebulição aqui no Congresso Nacional e agora uma pressão, principalmente de parlamentares do Centrão, para esse texto avançar no Senado Federal. Tem que lembrar, Renan, que como é uma mudança constitucional, não vai para a sanção ou veto do presidente. Então passa aí como promulgada pelo Congresso Nacional se realmente o Senado aprovar. Ebulição é uma palavra que define bem. Obrigado, viu, Orengo, pela sua participação aqui sempre no Entre Nós. Até amanhã. Valeu, um abraço, até mais.